Ele estava na beira da estrada quando a viu passar. Uma mulher sozinha em uma carroça velha, um vestido simples coberto de poeira, os pés descalços e machucados visíveis na tábua de madeira. O rosto cansado, mas a cabeça erguida, fugindo de algo ou de alguém. Mateas reconheceu aquele olhar, porque ele mesmo já tinha carregado a mesma dor, a rejeição de quem deveria amar. Carolina tinha fugido no meio da noite da única casa que conhecia, onde por 26 anos foi tratada como culpada por ter nascido, como assassina da mãe que nunca conheceu. Quando seus olhares se cruzaram naquela estrada entre plantações, algo mudou. Ele viu nela o que a própria família nunca conseguiu ver. Se você acredita que o valor de uma pessoa não depende do sobrenome que carrega, continue conosco. Essa história vai provar que dignidade não se perde, mesmo quando tudo mais é tirado de você. No fim do século XIX, em regiões isoladas do Brasil, histórias como essa eram comuns. As fazendas se espalhavam pelo interior como pequenos reinos, onde a palavra do patriarca valia mais que qualquer lei escrita. Onde quem você era dependia menos do que fazia e mais de que sangue corria nas suas veias. As famílias viviam de café e gado, construíam casas grandes que pareciam fortalezas e guardavam segredos que ninguém ousava questionar. Nesse tempo, uma filha sem o amor do pai era como planta sem sol, podia até sobreviver, mas nunca florescia de verdade. Carolina sabia disso melhor que qualquer pessoa. Ela tinha 26 anos e carregava nos ombros uma vida inteira de culpa, que nunca foi sua. Culpa por ter nascido, culpa por estar viva, culpa por existir. Seu crime tinha sido simples e irreversível. Veio ao mundo no mesmo momento em que a mãe partiu dele. Helena havia morrido no parto, sangrando durante horas, enquanto a parteira tentava de tudo. Enquanto o marido, desesperado, rezava do lado de fora do quarto, enquanto a casa inteira segurava a respiração esperando um milagre que nunca veio. Quando finalmente arrancaram o bebê do ventre, já sem vida da mãe, quando ouviram o primeiro choro daquela menina, o pai não sentiu alegria, sentiu ódio. Rafael Mendes era homem de passes, dono de uma das maiores fazendas de café da região. Tinha construído tudo com as próprias mãos, saindo do nada para se tornar alguém respeitado. Mas nada daquilo importava sem Helena. Ela tinha sido a única coisa suave em sua vida dura, a única pessoa que o fazia sorrir de verdade. A única que entendia o homem por baixo da casca grossa que o mundo exigia. Quando a perdeu, algo dentro dele morreu junto. E quando olhava para aquela menina, que crescia com os olhos iguais aos de Helena, não via a esposa amada renascendo, via a assassina que a tinha matado. Carolina cresceu ouvindo isso de todas as formas possíveis, nunca com palavras diretas. Porque Rafael Mendes não era homem de desperdiçar palavras com quem não importava. Mas ouvia no silêncio dele, quando ela entrava na sala, ouvia no jeito como ele desviava o olhar quando ela passava. Ouvia no tom de voz gelado nas raras vezes que precisava dirigir alguma ordem a ela. Cresceu sabendo que era tolerada, não amada, que tinha teto e comida por obrigação, não por vontade. Que sua presença era um lembrete doloroso de uma perda que nunca cicatrizou. Quando Carolina tinha 5 anos, Rafael se casou novamente. Escolheu Eugênia, viúva de um comerciante falido, mulher de 30 e poucos anos, com 2 filhos de um casamento anterior. Ele não a amava. Amor tinha ficado enterrado com Helena, mas precisava de alguém para administrar a casa. Alguém para criar aquela menina que ele não suportava olhar nos olhos. Eugênia aceitou o casamento. Rapidamente, calculando as vantagens de se tornar senhora de uma fazenda próspera, de garantir futuro confortável para os próprios filhos. E entendeu desde o primeiro dia que Carolina era o ponto fraco do marido, a ferida aberta que nunca fechava. Uma madrasta inteligente teria tratado Carolina com alguma bondade, conquistado o coração da enteada, mostrado ao marido que podia ser mãe para aquela criança órfã. Mas Eugênia não era bondosa, era estrategista. Viu em Carolina não uma criança precisando de amor, mas uma competidora pelos recursos da fazenda, uma herdeira legítima que um dia poderia reclamar parte do patrimônio. Então, metodicamente, começou a empurrar Carolina para as sombras, nunca com crueldade óbvia que Rafael pudesse repreender. Sempre com gentilezas envenenadas, com exclusões sutis, com frieza disfarçada de disciplina.
Carolina comia na cozinha com os empregados, enquanto a família jantava na sala. Usava roupas remendadas, enquanto os meio-irmãos estriavam tecidos finos. Dormia num quartinho nos fundos, enquanto eles ocupavam os aposentos principais. E Rafael permitia tudo, porque no fundo era exatamente o que ele queria. Não precisava olhar para Carolina se ela estava sempre escondida. Não precisava sentir a dor da perda se a causadora dessa dor permanecia invisível. Eugênia fazia o trabalho sujo de manter aquela menina no lugar que ele achava apropriado, longe dos olhos, longe do coração, longe da família de verdade. Os anos passaram assim. Carolina aprendeu desde cedo a se tornar pequena, a não fazer barulho, a não pedir nada. Aos 7 anos já ajudava na cozinha, lavando panelas com mãos pequenas que mal alcançavam a borda do tanque. Aos 10 costurava a própria roupa e remendava a dos outros. Aos 12 cuidava da horta, alimentava as galinhas, varria a casa inteira antes do sol nascer, trabalhava como os empregados trabalhavam, mas não recebia o que eles recebiam. Não tinha salário, não tinha dia de folga, não tinha o respeito que se dava a quem presta um serviço, porque os empregados eram contratados, tinham contratos, tinham dignidade de trabalhadores. Carolina era apenas a filha indesejada. Cumprindo sua penitência eterna por ter ousado nascer, ela nunca reclamava. Tinha aprendido cedo que reclamar só piorava as coisas, que lágrimas irritavam Eugênia, que qualquer demonstração de fraqueza era usada contra ela. Então, Carolina construiu muros ao redor do coração, aprendeu a não sentir, a não esperar, a simplesmente existir dia após dia, sem questionar se havia algo mais na vida além daquilo. Mas havia uma exceção na casa dos Mendes, uma única pessoa que olhava para Carolina com algo além de indiferença ou desdém. Daniel era o filho mais novo de Eugênia, 7 anos mais novo que Carolina. Ele tinha crescido vendo a meia-irmã sendo tratada como sombra. E alguma coisa nele, alguma bondade essencial que a mãe não conseguiu destruir, se recusava a aceitar aquilo como normal. Daniel deixava comida extra no prato de Carolina quando ninguém via. Inventava desculpas quando Eugênia estava prestes a repreendê-la por alguma bobagem. Conversava com ela nos momentos raros em que se encontravam sozinhos, tratando-a como pessoa, como irmã de verdade. Carolina guardava aqueles momentos como tesouros preciosos. Eram as únicas vezes em que se sentia humana, em que lembrava que tinha nome, que tinha voz, que existia para além do trabalho e da culpa. Mas Daniel era jovem, tinha apenas 20 anos e não tinha poder real na casa. Não podia confrontar a mãe abertamente, não podia desafiar o padrasto que financiava a sua vida. Então fazia o que podia nas sombras, pequenos gestos de bondade que aliviavam um pouco o peso que Carolina carregava, mas nunca eram suficientes para mudá-lo de verdade. Foi num sábado de março, numa tarde quente que cheirava a chuva, que teimava em não cair, que tudo começou a desmoronar. A casa estava empolgada, porque Sofia, a filha mais velha de Eugênia, ia anunciar oficialmente seu noivado com o filho de um fazendeiro rico da região vizinha. Era o tipo de casamento que Eugênia tinha orquestrado, cuidadosamente, garantindo que pelo menos um dos filhos dela fizesse uma aliança vantajosa. A casa tinha sido preparada durante dias. Flores frescas em todos os cômodos, prataria polida até brilhar, a melhor porcelana exposta, comida abundante sendo preparada na cozinha, e Carolina, como sempre, trabalhava nos bastidores, invisível, mas essencial. Ela tinha passado o dia inteiro ajudando a cozinheira, descascando batatas até os dedos ficarem dormentes, depenando frangos, cortando verduras. Enquanto isso, lá dentro, Sofia era arrumada por uma costureira contratada especialmente para a ocasião, experimentando vestidos, escolhendo joias, sendo tratada como princesa prestes a ter seu grande momento. Carolina ouvia as risadas vindas do quarto, ouvia Eugênia elogiando a filha, dizendo como ela era linda, como o noivo era sortudo, como o casamento seria o evento do ano, e sentia algo que raramente se permitia sentir: inveja. Não da riqueza ou dos vestidos, mas de ser amada daquele jeito, de ter uma mãe que se importava, de ser vista como preciosa. Quando os convidados começaram a chegar ao final da tarde, Carolina estava na cozinha terminando de preparar as bandejas de salgados. Eugênia entrou apressada, o rosto levemente corado pela agitação do dia,
e ordenou que Carolina levasse as bandejas para a sala. Carolina hesitou. Nunca tinha aparecido na frente dos convidados antes, sempre permanecia nos fundos. Eugênia insistiu com impaciência, dizendo que a empregada contratada para servir tinha faltado, que alguém precisava fazer o trabalho, que Carolina parasse de ser inútil e se movesse. Então, Carolina pegou a bandeja pesada, alisou o avental surrado que usava, caminhou para a sala, onde vozes elegantes conversavam sobre coisas que ela nunca viveria. A sala estava cheia, cerca de 30 pessoas, as famílias mais importantes da região, todos vestidos com suas melhores roupas, bebendo vinho do Porto em taças de cristal. Carolina entrou pela porta lateral, a cabeça baixa, como tinha aprendido a manter, oferecendo a bandeja silenciosamente. Algumas pessoas pegavam os salgados sem sequer olhar para quem os oferecia. Outras a ignoravam completamente, absortas em conversas sobre política e negócios. Carolina circulava pela sala como fantasma, fazendo seu trabalho, tentando não chamar atenção. Foi quando passou perto de um grupo de senhoras que tudo mudou. Uma delas, Dona Gabriela, conhecida por ter língua afiada e prazer em fofocas maldosas, estava contando alguma história que fazia as outras rirem. Quando Carolina passou oferecendo a bandeja, Dona Gabriela parou de falar abruptamente e olhou para ela com aquela expressão de quem acabou de ter uma ideia perversa. Pegou um salgado da bandeja, com movimentos exageradamente delicados. Examinou Carolina da cabeça aos pés e disse alto o suficiente para metade da sala ouvir que era admirável como Rafael Mendes tinha caridade cristã de manter a filha na casa mesmo depois de tudo. As outras senhoras ficaram em silêncio constrangido. Dona Gabriela continuou dizendo que não era toda a família que teria a generosidade de sustentar a criança que matou a mãe no parto, que a maioria teria mandado para um orfanato ou convento, mas que Rafael era homem de princípios e cumpria suas obrigações. Mesmo as dolorosas, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para Carolina, que estava ali parada, a bandeja tremendo levemente nas mãos, o rosto queimando de humilhação. Ela tinha ouvido aquelas acusações a vida inteira, mas sempre em sussurros, sempre em conversas que fingiam que ela não ouvia, nunca assim, nunca em público, nunca na frente de tanta gente. Rafael estava do outro lado da sala, conversando com os homens sobre a safra de café. Quando ouviu o comentário de Dona Gabriela, seu rosto ficou duro como pedra. Mas ele não defendeu Carolina, não disse que era mentira, não repreendeu a mulher pela crueldade. Apenas virou as costas e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido, como se a filha não estivesse ali humilhada na frente de todos. Eugênia, percebendo a tensão no ar, aproximou-se rapidamente com um sorriso forçado. Pegou a bandeja das mãos de Carolina e disse com voz doce, mas firme, que Carolina poderia voltar para a cozinha agora, que não precisavam mais dela ali. Mas Dona Gabriela não tinha terminado. Comentou em voz alta que era até bom Carolina não ter herdado a beleza da mão, porque assim, pelo menos, não dava trabalho de casar, não arranjava pretendente nenhum que o pobre Rafael tivesse que sustentar. Algumas pessoas riram baixinho, daquele jeito covarde que gente marri querendo participar da crueldade sem assumir responsabilidade por ela. Carolina sentiu algo quebrar dentro dela naquele momento. Não era o coração, porque o coração dela já tinha sido quebrado tantas vezes que não restavam pedaços grandes o suficiente para quebrar de novo. Era algo mais profundo, mais essencial. Era a última centelha de esperança que ela guardava secretamente de que talvez, apenas talvez, algum dia as coisas melhorassem, de que algum dia alguém naquela casa defendesse, a protegesse, dissesse que ela merecia mais do que aquilo, mas ninguém disse nada. Rafael permaneceu de costas. Eugênia a empurrou, gentilmente, mas firmemente, em direção à porta. Sofia, a noiva do dia, olhava para tudo com indiferença, irritada apenas porque a atenção tinha sido desviada dela por alguns minutos, e Daniel, o único que costumava defender Carolina, não estava na sala naquele momento, tinha saído para buscar mais vinho na adega. Carolina caminhou de volta para a cozinha com pernas que mal a sustentavam. Colocou a bandeja sobre a mesa, tirou o avental
e saiu pela porta dos fundos, sem dizer uma palavra para ninguém. A cozinheira chamou, perguntando onde ela ia, mas Carolina não respondeu. Caminhou pelo quintal, passou pelo galinheiro, atravessou a horta que ela mesma cultivava e continuou andando até chegar ao celeiro vazio, nos limites da propriedade. Ali, finalmente sozinha, longe de todos, ela permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de raiva acumulada durante 26 anos, de humilhação que nunca tinha vazado, de uma dor tão antiga que tinha se tornado parte dela. Carolina chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até os olhos incharem. Quando finalmente parou, quando conseguiu respirar de novo, uma clareza terrível a invadiu. Não podia mais viver assim. Não mais um dia, não mais uma hora. Se ficasse, aquela humilhação se repetiria de formas diferentes para sempre. Ficaria ali sendo o fantasma culpado da casa, trabalhando até as mãos sangrarem, envelhecendo sozinha e invisível, morrendo um dia sem que ninguém sentisse falta. Ou podia escolher outra coisa, podia escolher partir. A noite caiu devagar sobre a fazenda. Carolina esperou no celeiro, escutando os sons distantes da festa que continuava na casa grande, as risadas, a música, a celebração de uma vida que nunca foi dela. Quando tudo finalmente silenciou, quando as luzes se apagaram uma a uma, quando até os cachorros pararam de latir, ela se moveu. Entrou na casa pelo quarto dos fundos, que era seu. Pegou apenas um chale que tinha sido da mãe, a única coisa de Helena que Rafael não tinha destruído ou dado para Eugênia. Não levou mais nada, porque nada mais ali era realmente seu. Saiu caminhando pela estrada escura, os pés descalços, porque os sapatos velhos que tinha estavam tão gastos que machucavam mais do que ajudavam. Não sabia para onde ia, não tinha plano, não tinha dinheiro, não tinha ninguém esperando por ela em lugar nenhum. Só sabia que precisava partir, que qualquer coisa era melhor do que ficar. Caminhou a noite inteira, guiada apenas pela lua. Ceia que iluminava a estrada de terra, sentindo os pés sangrarem, mas sem parar, porque parar significava pensar. E pensar significava sentir medo do que tinha acabado de fazer. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e dourado, Carolina avistou uma pequena fazenda à beira da estrada. Havia uma carroça velha estacionada perto do celeiro, com um cavalo magro atrelado a ela. A fazenda parecia abandonada, ou pelo menos vazia naquele momento. Carolina olhou ao redor, não viu ninguém, e uma ideia desesperada tomou forma. Se conseguisse aquela carroça, poderia chegar mais longe, poderia colocar distância real entre ela e a casa dos Mendes, antes que percebessem que tinha fugido. Não era roubo, ela dizia para si mesma. Era sobrevivência, devolveria assim que pudesse de alguma forma. Com mãos trêmulas, Carolina desamarrou o cavalo, subiu na carroça e pegou as rédeas. Nunca tinha conduzido uma carroça sozinha na vida, mas tinha visto outras pessoas fazendo milhares de vezes. Pusou as rédeas com cuidado, estalou a língua do jeito que os tropeiros faziam e o cavalo começou a andar lentamente. Carolina deixou escapar um suspiro de alívio misturado com algo que quase parecia esperança. Estava conseguindo, estava realmente fugindo, estava escolhendo pela primeira vez na vida seu próprio caminho. Seguiu pela estrada principal, que cortava entre plantações de café maduras, os pés doloridos descansando na madeira áspera da carroça, o chale da mãe enrolado nos ombros, o sol nascente aquecendo seu rosto. A paisagem ao redor era bonita de um jeito que ela nunca tinha realmente prestado atenção antes. Talvez porque sempre estivesse ocupada demais trabalhando, ou talvez porque nunca tivesse permitido olhar para o mundo como algo que podia incluí-la. Mas agora, fugindo em direção ao desconhecido, via a beleza das árvores altas, dos campos verdes, do céu infinito. Foi quando passou por uma cerca de madeira na beira da estrada, perto de uma porteira que dava para outra propriedade, que Carolina viu ele. Mateus estava ali parado, apoiado na cerca, observando suas terras com aquela quietude de homem acostumado à solidão. Ele tinha por volta de 35 anos, ombros largos de quem trabalhava duro, rosto marcado pelo sol, mas ainda jovem. Traços honestos que não mentiam sobre quem era. Usava roupas simples de trabalho, chapéu de palha, e havia nele uma dignidade natural que não precisava de riqueza para se mostrar. Quando Carolina passou na carroça,
Mateias levantou os olhos e a viu, e naquele momento, seus olhares se encontraram. Carolina viu nele algo que nunca tinha visto em ninguém antes ao olhar para ela. Não pena, não desprezo, não indiferença. Viu curiosidade, talvez preocupação. Certamente, mas principalmente reconhecimento, como se ele entendesse sem palavras. Que estava olhando para alguém fugindo de algo doloroso demais para suportar. Mateias viu nela uma mulher exausta, os pés sangrando, o rosto marcado por noites sem dormir, mas a cabeça erguida em dignidade teimosa. Viu alguém que tinha sobrevivido a algo duro, alguém que escolheu partir ao invés de quebrar. Os olhares se mantiveram por segundos, que pareceram muito mais longos. Uma conexão silenciosa se formando entre dois estranhos que reconheciam solidão um no outro. Então, Carolina desviou os olhos. Primeiro, pusou as rédeas e a carroça continuou seu caminho devagar. Mateias ficou ali parado, observando ela se afastar, sentindo algo mexer dentro dele, algo que estava adormecido fazia tempo. Não sabia quem era aquela mulher, não sabia de onde vinha ou para onde ia. Mas alguma coisa nele sabia, com uma certeza que não tinha lógica, que aquele encontro não era por acaso. Que ia vê-la novamente, que suas vidas tinham acabado de se cruzar de uma forma que ainda ia fazer sentido. Carolina seguiu pela estrada até o cavalo começar a mancar. O animal estava velho e cansado. Provavelmente por isso tinha sido deixado numa carroça abandonada. Ela parou numa sombra de árvores grandes, desceu com dificuldade, porque as pernas estavam dormentes de tanto tempo na mesma posição, e examinou o casco do bicho. Tinha uma pedra encravada que precisava ser tirada, mas Carolina não tinha ferramenta nenhuma, nem conhecimento suficiente para fazer aquilo sem machucar o animal ainda mais. Sentou-se na beira da estrada, a cabeça pesada, o corpo exausto e, pela primeira vez desde que fugiu, o medo real começou a aparecer. Tinha conseguido sair da fazenda dos Mendes. Tinha colocado léguas de distância entre ela e aquela casa. Mas e agora? Para onde ir? Como sobreviver? Não tinha dinheiro, não tinha comida, não conhecia ninguém naquela região, não sabia nem em que vila estava. Tinha seguido a estrada sem rumo, guiada apenas pela necessidade de partir. Carolina fechou os olhos e tentou pensar com clareza, através do cansaço que deixava tudo nebuloso. Precisava de trabalho, qualquer trabalho. Precisava de um lugar para dormir, mesmo que fosse celeiro ou estábulo. Precisava comer, porque o estômago doía de vazio. Mas quem daria trabalho para uma mulher aparecendo do nada, sem referências, sem história que pudesse contar, sem revelar de onde vinha? Porque se alguém descobrisse que era Carolina Mendes, a filha que fugiu, com certeza mandariam de volta, ou pior ainda, cobrariam recompensa que a família provavelmente já estava oferecendo. O sol subia no céu, o calor aumentava e Carolina sentia a sede apertar a garganta. Precisava encontrar água, precisava tirar aquela pedra do casco do cavalo, precisava seguir em frente antes que alguém a encontrasse ali parada. Estava tentando juntar forças para se levantar quando ouviu o som de cascos se aproximando. Levantou a cabeça rapidamente, o coração disparando de medo, pensando que talvez fosse alguém da fazenda vindo buscá-la. Mas era apenas um cavaleiro sozinho. Vindo na direção oposta daqui, ela tinha seguido. Quando chegou mais perto, Carolina reconheceu quem era e sentiu algo estranho no peito, um alívio misturado com vergonha. Era Mateias, o homem da cerca. Ele diminuiu o passo quando a viu ali sentada, o cavalo manco ao lado, a carroça parada na sombra. Mateias desceu do animal com movimentos calmos, sem pressa, do jeito de quem não quer assustar. Parou a alguns passos de distância, respeitando o espaço dela, e perguntou se ela estava bem, se precisava de ajuda. A voz dele era grave, mas suave, sem julgamento. Apenas preocupação genuína. Carolina hesitou, a desconfiança automática de anos sendo enganada, fazendo-a querer dizer que estava tudo bem, que não precisava de nada. Mas a verdade era óbvia demais para mentir. Então ela apenas acenou para o cavalo e disse baixinho que ele estava mancando, que tinha uma pedra no casco e ela não conseguia tirar. Mateias se aproximou do animal, falou com ele em voz baixa e reconfortante, enquanto pegava o casco com mãos firmes, mas gentes, tirou a pedra com habilidade de quem tinha feito aquilo 1000 vezes. Examinou se não havia mais nada,
soltou o casco com cuidado, disse que o cavalo ia ficar bem, só precisava de descanso, que não devia ser forçado a andar muito mais naquele dia. Então olhou para Carolina de novo, para os pés descalços e machucados, para o rosto marcado por cansaço extremo, para o chale surrado, que era a única coisa além do vestido simples que ela carregava. Perguntou de onde ela vinha, para onde estava indo. Carolina sentiu a garganta apertar, não podia contar a verdade, mas também não era boa em mentir. Nunca tinha precisado fazer isso antes. Disse apenas que vinha de longe, que estava procurando trabalho, que a família não podia mais sustentá-la. Não era mentira completa, apenas verdade contada de um jeito que escondia o essencial. Mathias estudou o rosto dela por um momento longo e Carolina teve certeza de que ele sabia que havia mais na história, que ela estava fugindo de algo, não apenas procurando algo. Mas ele não pressionou, não fez mais perguntas, apenas disse que ela parecia precisar de água e comida, que sua fazenda ficava a meia hora dali, que ela podia descansar um pouco antes de continuar o caminho. Carolina quis recusar, quis dizer que não precisava de caridade, que dava conta sozinha, mas a sede era forte demais, o cansaço pesado demais, e alguma coisa naquele homem a fazia confiar, mesmo contra todos os instintos de sobrevivência que tinha desenvolvido. Concordou com a cabeça baixinho. Mathias amarrou o próprio cavalo atrás da carroça, subiu no banco ao lado dela, pegou as rédeas e conduziu o cavalo velho devagar pela estrada, de volta para sua propriedade. Eles seguiram em silêncio, mas não era silêncio desconfortável. Era o tipo de quietude que existe entre pessoas que reconhecem dor uma na outra e respeitam o espaço que essa dor precisa. Carolina observava a paisagem passar, os campos bem cuidados, as cercas retas, os sinais de uma propriedade trabalhada com atenção e respeito pela terra. Não era fazenda enorme como a dos Mendes, mas tinha dignidade própria, tinha a marca de quem construiu algo com as mãos e suor. A casa de Mathias era de madeira clara, um andar só, varanda ampla na frente, simples, mas sólida, com jardim descuidado, que mostrava que ali vivia homem sozinho, sem tempo para coisas além do essencial. Mathias parou a carroça, ajudou Carolina a descer com gentileza, notando como ela cambaleou. Levemente, quando os pés tocaram o chão, conduziu-a para dentro, para a cozinha limpa, mas espartana, pusou uma cadeira e disse para ela sentar. Pegou uma caneca de barro, encheu com água fresca de uma jarra grande e ofereceu para ela. Carolina bebeu como se não bebesse há dias, a água descendo gelada e perfeita pela garganta seca. Mathias encheu de novo e ela bebeu mais devagar dessa vez, sentindo o corpo começar a responder, a sair daquela névoa de exaustão que estava encobrindo tudo. Ele pegou pão, queijo, algumas frutas, colocou tudo numa tábua na frente dela, disse para comer sem pressa, que ia cuidar do cavalo, colocá-lo no pasto para descansar. Saiu antes que Carolina pudesse agradecer, dando a ela privacidade para comer sem se sentir observada. Carolina olhou para aquela comida simples como se fosse banquete. Comeu devagar no começo, depois mais rápido, percebendo que estava faminta de um jeito que ia além daquela noite sem comer. Era uma fome acumulada de anos, comendo apenas o necessário para sobreviver, sempre as sobras, sempre por último, sempre com pressa. Antes que alguém reclamasse que ela estava demorando, ali sozinha naquela cozinha estranha. Ela podia comer em paz, sem medo, sem culpa. Quando Mathias voltou, Carolina tinha terminado e estava lavando a louça na bacia de barro. Ele disse que não precisava fazer aquilo, mas Carolina explicou que não conseguia receber bondade sem retribuir de alguma forma, que a vida tinha ensinado ela que tudo tinha preço. Mathias ficou quieto por um momento, depois acenou e disse que entendia. Perguntou se ela tinha algum lugar para ir, algum plano concreto. Carolina balançou a cabeça, confessando que não tinha nada. Apenas esperava encontrar alguma vila onde pudesse procurar trabalho. Como costureira, cozinheira, qualquer coisa. Mathias coçou o queixo pensativo e então fez uma proposta que mudaria tudo. Disse que precisava de alguém para ajudar na casa, que vivia sozinho e não dava conta de manter tudo, que passava o dia trabalhando na lavoura e na criação e voltava para casa bagunçada e sem comida decente. Ofereceu trabalho e teto, salário justo,
quarto próprio. Disse que ela podia ficar o tempo que precisasse até juntar dinheiro suficiente para seguir para onde quisesse ir. Sem obrigação de permanecer além do que desejasse, Carolina olhou para aquele homem, que era praticamente um estranho, que não sabia nada sobre ela, que tinha todos os motivos para desconfiar de uma mulher aparecendo do nada em uma carroça roubada, mas ele estava oferecendo exatamente o que ela precisava: trabalho honesto, dignidade, um lugar seguro para reconstruir alguma coisa da vida despedaçada. Perguntou por que ele estava fazendo aquilo, porque confiava nela, sem conhecê-la. Mathias deu um sorriso pequeno, meio triste, e disse que conhecia o olhar de quem estava fugindo de algo que doía demais para suportar, porque ele mesmo já tinha carregado aquele olhar. Não elaborou, não contou a história dele, e Carolina respeitou o silêncio. Disse que aceitava a proposta, que ia trabalhar duro, que não ia decepcioná-lo. Mathias acenou, mostrou a ela o quarto nos fundos da casa que seria dela. Era pequeno, mas limpo, com uma cama de madeira, uma cômoda simples, uma janela que dava para os campos. Carolina entrou e sentiu algo apertar no peito. Era o primeiro espaço verdadeiramente dela que tinha na vida. Não era quarto emprestado, onde dormia por tolerância. Não era canto nos fundos onde era escondida. Era dela, conquistado com honestidade. Oferecido com respeito, Mathias disse que ela podia descansar, que parecia precisar dormir, que conversariam sobre o trabalho quando ela acordasse. Saiu, fechou a porta atrás de si, deixando Carolina sozinha. Ela sentou na cama, tocou o cobertor limpo, olhou ao redor daquele quarto simples e finalmente permitiu que tudo caísse sobre ela. Tinha fugido, tinha escapado, tinha encontrado abrigo. Não sabia quanto tempo aquilo duraria, não sabia se a família viria procurá-la. Não sabia se Mathias mudaria de ideia quando descobrisse quem ela realmente era. Mas naquele momento ela estava segura, estava alimentada, tinha um lugar para descansar. Deitou-se na cama totalmente vestida, pusou o cobertor sobre o corpo dolorido e dormiu um sono profundo e sem sonhos de quem tinha carregado peso demais por tempo demais e finalmente podia largá-lo no chão, mesmo que apenas por algumas horas. Enquanto Carolina dormia, a fazenda dos Mendes descobria que ela tinha desaparecido. Foi a cozinheira quem notou primeiro, quando foi acordá-la antes do amanhecer para começar o trabalho do dia, e encontrou o quarto vazio. A cama arrumada, nenhum sinal de onde ela poderia estar. Procuraram pela casa, pelo terreno, pelo celeiro, nada. Eugênia foi informada e sua primeira reação não foi preocupação, foi raiva gelada. Chamou Rafael, que estava tomando café, e disse que Carolina tinha fugido provavelmente durante a noite, depois da humilhação da festa. Rafael ficou em silêncio, o rosto impenetrável, como sempre era quando se tratava da filha. Eugênia esperava alguma reação, algum plano de ir atrás dela, mas ele apenas disse que, se Carolina tinha escolhido partir, que partisse. Que ele não ia perder tempo procurando quem não queria ser encontrada. Mas Eugênia não era tão indiferente quanto o marido. Carolina fugir criava um problema sério. Tecnicamente, ela ainda era herdeira legítima de parte da fazenda, enquanto estivesse viva aí. Não renunciasse oficialmente aos direitos, era uma ameaça aos planos de Eugênia de garantir que tudo ficasse para os próprios filhos. Então, ela fez o que sempre fazia quando precisava resolver problemas sem sujar as próprias mãos. Plantou ideias na cabeça do marido. Disse que Carolina tinha levado algumas joias da família que tinha roubado antes de fugir. Era mentira completa, mas dita com convicção suficiente para parecer verdade. Rafael franziu o seio duvidoso, mas Eugênia insistiu, dizendo que tinha notado algumas peças faltando, que precisavam recuperá-las antes que Carolina as vendesse, que era questão de honra da família não deixar roubo impune. Rafael concordou então em mandar homens procurarem Carolina, não por preocupação paternal, mas por orgulho ferido e senso de propriedade violado. Chamou 2 dos empregados mais leais e deu ordens para procurarem a filha em todas as vilas próximas, para perguntarem em fazendas vizinhas se alguém tinha visto uma mulher jovem sozinha, para trazerem-na de volta assim que encontrassem. Os homens partiram montados, levando descrição de Carolina,
espalhando a história das joias roubadas para justificar a busca. Eugênia observou tudo com satisfação escondida, sabendo que, uma vez que Carolina fosse encontrada e trazida de volta, seria fácil forçá-la a assinar documentos renunciando à herança em troca de permissão para partir de novo. Daniel ouviu tudo de longe, escondido atrás de uma porta, e sentiu o estômago revirar de raiva e impotência. Sabia que a mãe estava mentindo sobre as joias. Sabia que aquilo era apenas desculpa para controlar Carolina mais uma vez. Queria confrontar Rafael, queria defender a irmã, mas sabia que não seria ouvido, que era jovem demais para ter voz real. Naquela casa, então, tomou uma decisão, ia procurar Carolina também, mas não para trazê-la de volta, ia encontrá-la primeiro. Ia avisá-la sobre a acusação falsa, ia ajudá-la a se esconder melhor, ou a conseguir documentos que provassem a inocência dela. Esperou até a casa ficar quieta, pegou seu próprio cavalo e partiu na direção oposta a que os empregados tinham ido, apostando que Carolina tinha inteligência suficiente para não seguir as estradas principais. De volta à fazenda de Mateias, Carolina acordou ao final da tarde, com o sol já baixo no céu. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, para processar que tinha realmente fugido, que estava em lugar novo com pessoa que tinha oferecido ajuda sem pedir nada em troca. Levantou-se, arrumou o cabelo como pôde, alisou o vestido amassado e saiu do quarto. Mateias estava na cozinha preparando algo que cheirava a feijão e carne cozida. Virou quando a ouviu e perguntou se ela tinha descansado bem. Carolina confirmou, agradeceu de novo pela gentileza dele. Mateias apenas acenou, como se aquilo não fosse grande coisa, e disse que a comida estava quase pronta, que podiam comer e depois conversar sobre como o trabalho ia funcionar. Jantaram juntos na mesa simples de madeira, uma refeição tranquila, onde Mateias falou um pouco sobre a propriedade, sobre o que ele plantava, sobre os animais que criava. Explicou que a casa precisava de muitos cuidados, que ele negligenciava por falta de tempo e energia no fim do dia. Disse que ela teria liberdade para organizar como achasse melhor, que confiava no julgamento dela. Carolina ouvia absorvendo tudo, ainda meio atordoada pela gentileza, pela confiança sendo depositada nela, sem precisar provar nada antes. Quando terminaram de comer, ela insistiu em lavar a louça, e dessa vez Mateias deixou, entendendo que ela precisava daquilo. Precisava sentir que estava contribuindo, que não era só caridade. Enquanto Carolina lavava as panelas, Mateias ficou encostado no batente da porta, observando-a trabalhar com movimentos eficientes de quem tinha feito aquilo a vida inteira. Perguntou de repente, sem rodeios, se ela estava com medo de ser encontrada por quem quer que estivesse fugindo. Carolina parou, as mãos na água com sabão, o corpo ficando tenso. Não respondeu imediatamente, tentando decidir quanto da verdade podia contar. Mateias continuou dizendo que não precisava contar detalhes se não quisesse, mas que ele precisava saber se estava trazendo problema para dentro de casa, se havia perigo real de alguém aparecer causando confusão. A voz dele não era acusadora, apenas prática, pedindo honestidade justa. Carolina virou para ele, secando as mãos no pano de prato, e decidiu contar pelo menos parte da verdade. Disse que tinha fugido da família, que eles provavelmente iam procurá-la, que podia inventar histórias para justificar trazê-la de volta. Não entrou em detalhes sobre quem era a família ou por que a tratavam tão mal, mas deixou claro que não tinha roubado nada, não tinha feito nada errado, além de escolher partir. Mateias ouviu tudo em silêncio, o rosto sério, mas não julgador. Quando ela terminou, ele perguntou apenas uma coisa: "Você quer voltar?" Carolina respondeu com veemência que nunca ia voltar, que preferia morrer na estrada a voltar para aquela casa. Mateias acenou devagar e disse então que, se alguém viesse procurando, ele ia dizer que não sabia de nada, que não tinha visto mulher nenhuma por ali. A gratidão que Carolina sentiu naquele momento era tão intensa que quase doía. Esse homem que não devia nada a ela, que não conhecia a história completa, que estava arriscando a própria paz para protegê-la. Era a primeira pessoa na vida que escolhia o lado dela sem questionar se ela merecia. Disse baixinho que não sabia como agradecer, que ia trabalhar duro para compensar o risco que ele estava assumindo. Mateias deu um meio sorriso e disse que ela não precisava compensar nada,
que às vezes fazer o certo era a razão suficiente, que ele tinha aprendido isso da forma dura quando ninguém tinha feito o certo por ele no passado. Havia uma história ali. Carolina percebia uma dor antiga que fazia Mathias entender a dela sem precisar de explicações. Mas ele não compartilhou e ela não perguntou. Respeito mútuo. Silêncio que entendia sem invadir. Naquela noite, Carolina deitou na cama que era dela, no quarto que era dela, na casa onde era tratada com dignidade pela primeira vez em 26 anos. Sentiu algo que quase tinha esquecido como era. Sentiu esperança. Não era esperança ingênua de que tudo seria fácil. Não era ilusão de que os problemas tinham acabado, mas era a esperança pequena aí, teimosa de que talvez, apenas talvez, existisse espaço no mundo para ela existir sem culpa, para trabalhar com respeito, para construir algo novo sobre as ruínas do passado, enquanto o sono vinha. Devagar, Carolina pensou em Mathias, naquele homem solitário que tinha escolhido ver valor onde a própria família dela nunca viu. E se perguntou o que havia no passado dele que o fazia entender tão bem a dor dela. As semanas seguintes passaram numa rotina que Carolina nunca tinha conhecido antes. Acordava com o sol, mas não por obrigação cruel, e sim porque o corpo descansado despertava. Naturalmente, preparava café para ela e Mathias, comiam juntos na mesa da cozinha, enquanto ele falava sobre o trabalho do dia. Depois ele saía para os campos e ela cuidava da casa, limpeza, cozinha, costura, jardim. Mas havia uma diferença fundamental entre esse trabalho e tudo que fizera antes. Aqui ninguém criticava se algo não saísse perfeito. Ninguém a tratava como se fosse invisível. Mathias agradecia pela comida, elogiava quando ela consertava algo na casa, perguntava a opinião dela sobre pequenas decisões domésticas. Era tratada como pessoa, como trabalhadora digna, como alguém cujo esforço tinha valor. Carolina florescia naquele ambiente como planta que finalmente recebe sol depois de anos na sombra. Começou a cuidar do jardim abandonado, plantando flores que trouxeram cor à frente da casa. Organizou a despensa, consertou cortinas rasgadas, limpou cantos que estavam esquecidos há tempos. A casa de Mathias começou a ter cara de lar de novo, não apenas de lugar onde um homem solitário dormia entre um dia de trabalho e outro. E Mathias notava todas essas mudanças com algo que parecia gratidão, misturada com alívio, como se a presença de Carolina estivesse curando algo nele também, alguma ferida antiga que ele carregava sozinho há tempo demais. As conversas entre eles eram raras, mas significativas. Mathias não era homem de muitas palavras, tinha aquela economia de fala típica de quem vivia sozinho e aprendia a guardar os pensamentos. Mas às vezes, no final do dia, quando jantavam juntos e a luz da lamparina deixava tudo mais suave, ele soltava fragmentos da própria história. Contou que tinha crescido numa família rica de fazendeiros, que o pai tinha construído fortuna com café, mas também com negócios escusos, comprando terras de gente desesperada por preços ridículos, explorando trabalhadores, manipulando contratos. Mathias tinha visto tudo aquilo crescendo e tinha chegado a um ponto em que não conseguia mais fingir que não via, não conseguia mais aceitar dinheiro manchado de desonestidade. Aos 22 anos, tinha confrontado o pai, dizendo que não queria parte daqueles negócios, que preferia trabalhar honestamente, mesmo que significasse ter menos. O pai tinha ido na cara dele, chamado de ingênuo, de tolo. Disse que princípios não enchiam barriga, nem construíam patrimônio. Mathias tinha insistido. A discussão escalou e o resultado foi ruptura completa. O pai o expulsou de casa, disse que, se ele queria viver de trabalho honesto, podia fazer isso longe da família, que não queria. Filho fraco, que não tinha estômago para fazer o necessário. Mathias pegou apenas um cavalo e as roupas do corpo. Foi embora sem olhar para trás. Trabalhou anos juntando dinheiro como peão em outras fazendas, até conseguir comprar aquele pedaço de terra modesto, onde construiu tudo sozinho, com suor e dignidade. Quando contou isso, Carolina entendeu tudo. Entendeu porque ele tinha parado para ajudá-la naquela estrada, porque tinha oferecido trabalho sem fazer perguntas, porque acreditou nela quando disse que não tinha roubado nada. Mathias conhecia a rejeição familiar da mesma forma que ela conhecia a dor de escolher o certo e perder tudo por causa disso.
Eles eram parecidos de formas que iam além do que palavras podiam explicar. Duas pessoas que tinham sobrevivido a famílias que deveriam ter protegido, mas escolheram destruir. Carolina compartilhou então um pouco mais da própria história. Contou sobre a mãe que nunca conheceu, sobre o pai que a culpava por aquela morte, sobre os anos sendo invisível na própria casa. Não contou tudo, não revelou o nome da família, mas contou o suficiente para que Mateias entendesse a profundidade da dor que ela carregava. Havia algo se formando entre eles naquelas conversas, naqueles silêncios compartilhados, naqueles momentos em que os olhos se encontravam e diziam coisas que as bocas ainda não tinham coragem de dizer. Não era apenas gratidão da parte de Carolina, nem apenas solidão sendo aliviada da parte de Mateias. Era reconhecimento, era respeito, era o começo de algo que nenhum dos dois esperava. Encontrar a possibilidade de não estar sozinho de uma forma que curava ao invés de machucar. Mas ambos tinham medo de nomear aquilo, medo de estragar a paz frágil que tinham construído. Medo de que, se tentassem transformar aquela conexão em algo mais concreto, pudessem perder até o que já tinham. Foi numa manhã de quinta-feira, 2 semanas depois de Carolina ter chegado, que a paz começou a rachar. Mateias tinha ido à vila buscar suprimentos e Carolina ficou cuidando da casa. Estava estendendo roupas no varal dos fundos quando ouviu o cavalo se aproximando pela estrada. Seu primeiro instinto foi de pânico, aquele medo primitivo de animal acuado que sabia que predadores vinham. Largou a roupa molhada na cesta, correu para dentro de casa, espiou pela janela, da frente com cuidado para não ser vista. Eram 2 homens montados, parando na frente da propriedade, olhando ao redor. Carolina reconheceu um deles. Era José, capataz da fazenda dos Mendes. Homem leal a Rafael, que faria qualquer coisa que o patrão mandasse. Os homens desmontaram, amarraram os cavalos na cerca e começaram a caminhar em direção à casa. Carolina recuou da janela, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Pensou em fugir pelos fundos, em correr para os campos e se esconder, mas algo a fez parar. Se fugisse agora, eles saberiam com certeza que tinha estado ali e Mateias seria culpado por escondê-la. Não podia fazer isso com ele. Não podia retribuir a gentileza dele trazendo problemas. Então tomou uma decisão rápida, foi até seu quarto, pegou o chale da mãe e amarrou cobrindo a cabeça e parte do rosto, como as trabalhadoras do campo costumavam fazer contra o sol. Mudou a postura, curvou os ombros, pegou uma vassoura e, quando os homens bateram na porta, abriu como se fosse apenas empregada comum cuidando da casa, enquanto o patrão estava fora. José olhou para ela com aquela autoridade bruta de quem estava acostumado a ser obedecido. Perguntou se o dono da fazenda estava. Carolina respondeu com voz mais grossa que a normal, cabeça baixa, que o senhor tinha ido à vila e voltaria mais tarde. José perguntou há quanto tempo ela trabalhava ali. Carolina disse que fazia poucas semanas que era nova na região. O homem estudou-a com olhos desconfiados, mas o chale cobria boa parte do rosto e Carolina mantinha a postura curvada, diferente da forma como costumava andar na fazenda dos Mendes quando era obrigada a servir nas festas. José perguntou se ela tinha visto uma moça passando por ali, descreveu Carolina. Cabelos escuros, olhos castanhos, por volta de 25 anos, provavelmente sozinha e a pé ou em carroça. Carolina balançou a cabeça, disse que não tinha visto ninguém assim, que ali era lugar isolado e não passava muita gente. José trocou olhares com o outro homem, depois voltou a atenção para Carolina. Disse que a moça que procuravam tinha fugido de casa, levando joias da família, que era ladra, que se alguém a visse, devia avisar imediatamente, porque havia recompensa para quem desse informação. Carolina sentiu a raiva subir quente na garganta, mas manteve a expressão neutra, o rosto parcialmente escondido. Disse que se visse alguém assim, avisaria, que podia deixar recado com o patrão quando ele voltasse. José acenou, deu mais uma olhada ao redor da propriedade e finalmente foi embora com o companheiro, montando os cavalos e seguindo pela estrada. Carolina esperou até eles sumirem completamente de vista, até o som dos cascos desaparecer na distância, antes de largar a vassoura e desabar numa cadeira, as pernas tremendo tanto que não as sustentavam mais. Tinham chegado perto, quase a encontraram. E pior ainda,
Estavam espalhando aquela mentira sobre roubo, manchando o nome dela de propósito para garantir que, se alguém a encontrasse, não acreditaria nela. Eugênia tinha feito isso. Carolina sabia com certeza absoluta. Era exatamente o tipo de jogada calculada que a madrasta faria. Criar uma acusação que justificasse a busca e que destruísse qualquer chance de Carolina. Conseguir ajuda de estranhos. Porque quem ia acreditar na palavra de uma suposta ladra contra uma família respeitável? Quando Mateias voltou da vila no meio da tarde, Carolina estava na varanda, esperando, o rosto tenso. Ele percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. Desceu do cavalo rapidamente e perguntou o que foi. Carolina contou tudo. Os homens que vieram, as perguntas, a acusação de roubo. Mateias ouviu com o maxilar apertado, a raiva crescendo nos olhos dele com cada palavra. Quando ela terminou, ele perguntou se eles a tinham reconhecido. Carolina disse que não. Achava que tinha, que se disfarçaram o melhor que pode. Mateias acenou pensativo e disse que precisavam ser mais cuidadosos, que provavelmente os homens iam voltar com mais perguntas. Que talvez fosse melhor Carolina não aparecer quando houvesse visitas. Carolina concordou, mas sentiu o peso da situação caindo sobre ela. Iria ter que se esconder de novo, ia ter que voltar a ser invisível, ia ter que viver com o medo constante de ser descoberta. Todas aquelas semanas de liberdade, de paz, de trabalhar com dignidade, tinham sido apenas intervalo temporário antes da realidade. Voltar a alcançá-la. Mateias deve ter visto o desespero no rosto dela porque se aproximou, ficou parado na frente dela e disse algo que Carolina nunca ia esquecer. Disse que ela não estava sozinha. Naquilo, que ele não ia deixar levarem-na de volta para o lugar onde foi tratada como menos que humana, que tinha feito escolha de protegê-la e não voltava atrás em escolhas importantes. Disse que iam descobrir um jeito de resolver aquela acusação falsa, de provar a inocência dela, de garantir que a família parasse de persegui-la. A convicção na voz dele, a firmeza naquele olhar. Fez algo dentro de Carolina se quebrar de um jeito bom. Sentiu as lágrimas virem e não tentou segurá-las dessa vez. Chorou ali na frente dele. Chorou de alívio, de medo, de gratidão, de tudo acumulado. E Mateias fez algo que não tinha feito até então. Deu um passo à frente e a abraçou. Não foi abraço desrespeitoso ou com segundas intenções. Foi abraço de duas pessoas que entendiam a dor uma da outra, que escolhiam ficar juntas contra o mundo que tentava separá-las. Carolina deixou-se ficar ali por um momento, sentindo pela primeira vez na vida o conforto de braços, que protegiam ao invés de machucar, de presença que aceitava ao invés de rejeitar. Quando finalmente se separaram, havia algo diferente no ar entre eles, uma intimidade nova que tinha sido criada. Por aquela vulnerabilidade compartilhada, os dias seguintes foram de tensão crescente. Mateias ensinou Carolina a ficar escondida quando via poeira na estrada, indicando que alguém vinha. Ensinou sinais que usariam para ela saber quando era seguro aparecer. Mais 2 vezes, homens vieram à fazenda fazendo perguntas, espalhando a história das joias roubadas, oferecendo recompensa. Mateias mantinha calma. Dizia que não tinha visto ninguém, que se visse avisaria, mas internamente a raiva crescia com aquela injustiça, com aquela perseguição cruel de uma moça que só tinha querido liberdade. Ele começou a fazer perguntas discretas na vila sobre a família Mendes, tentando entender quem eram, qual era a reputação deles, se havia alguma forma de enfrentá-los legalmente. Foi numa dessas conversas na vila que Mateias descobriu algo importante. Conversando com o escrivão que cuidava de documentos e registros, mencionou casualmente que estava procurando saber sobre testamentos antigos de fazendeiros da região. O escrivão, homem idoso que gostava de conversar, comentou que tinha muitos documentos guardados, que as famílias esqueciam de reclamar. Inclusive um testamento de uma tal de Helena Mendes, que tinha morrido há 20 e tantos anos e cujo documento nunca tinha sido aberto oficialmente. Porque o viúvo nunca apareceu para fazer o inventário. Mateias sentiu o coração acelerar com aquela informação. Pediu para ver o documento, dizendo que conhecia alguém que talvez fosse interessado. O escrivão concordou meio desconfiado, mas não vendo razão para recusar. O testamento estava selado num envelope amarelado pelo tempo. Segundo o escrivão, Helena tinha deixado aquilo com ele 1 semana antes de morrer, dizendo que era precaução caso algo acontecesse no parto.
Mateias pediu permissão para levar o documento para mostrar a essa pessoa interessada, prometendo devolver. O escrivão concordou mediante pequeno pagamento pela custódia. Mateias voltou para casa com o envelope, o coração batendo forte, sentindo que talvez tivesse encontrado a resposta. A forma de proteger Carolina de verdade. Quando chegou, chamou-a para sentar na mesa da cozinha, colocou o envelope entre eles e contou sobre o testamento. Carolina olhou para aquilo com olhos arregalados, mal conseguindo processar que sua mãe, aquela mulher que nunca conheceu, tinha deixado algo para ela. Com mãos trêmulas, Carolina abriu o envelope, desdobrou o papel escrito com caligrafia delicada e firme, começou a ler em voz alta, a voz falhando em alguns momentos. Helena escrevia que estava com medo do parto, que tinha pressentimento de que algo podia dar errado e queria garantir que, se deixasse uma filha no mundo, essa criança teria proteção. Deixava em testamento metade de sua parte da fazenda para a filha, independentemente do que acontecesse, independentemente de quem Rafael viesse a casar depois. Deixava também algumas joias pessoais que tinham sido herança da própria mãe de Helena, especificadas por descrição detalhada. E mais importante, escrevia um parágrafo final dizendo que, se algo acontecesse no parto, não era culpa do bebê, que vida não escolhe como chega ao mundo, que ela perdoava tudo antecipadamente e pedia a Rafael que amasse a criança por ela. Carolina terminou de ler, com lágrimas caindo no papel antigo. Pela primeira vez na vida, tinha prova concreta de que a mãe a amava, que a mãe tinha pensado nela, que a mãe tinha tentado protegê-la, mesmo sem saber se sobreviveria para fazer isso pessoalmente. E tinha mais. Tinha prova legal de que era herdeira, que tinha direito a parte daquela fazenda, que não era apenas a filha indesejada, que devia gratidão por cada prato de comida. Mateias segurou a mão de Carolina por cima da mesa, apertando com gentileza, e disse que aquele documento mudava tudo. Com ele, Carolina podia provar que qualquer acusação de roubo era mentira, podia reclamar o que era dela por direito, podia forçar a família a parar de persegui-la, mas Carolina balançou a cabeça devagar. Disse que não queria nada daquela fazenda, que não queria patrimônio manchado de sangue e dor, que preferia construir vida própria com trabalho honesto do que tocar em qualquer coisa que viesse daquele lugar. Mateias entendeu, mas argumentou que ela precisava pelo menos usar o testamento para se proteger, para garantir que a família assinasse documento legal, renunciando a qualquer reclamação contra ela em troca dela. Renunciar à herança era questão de segurança, de fechar aquele capítulo de verdade, de conseguir liberdade completa, ao invés de viver fugindo para sempre. Carolina pensou por longo momento, relendo as palavras da mãe, tocando o papel com reverência. Finalmente concordou, mas com uma condição: Mateias ia com ela. Ia estar do lado dela quando confrontasse a família, ia ser testemunha de tudo. Mateias concordou sem hesitar. Disse que iam juntos, que não a deixaria enfrentar aquilo sozinha. Os dois passaram os dias seguintes se preparando, planejando cada detalhe. Mateias contratou um advogado da cidade maior próxima, homem honesto que concordou em representar Carolina depois de ver o testamento e ouvir a história. O advogado preparou os documentos necessários: acordo de renúncia, mútua de direitos, declaração de que Carolina não tinha levado nada da fazenda, termo de que a família não a perseguiria mais. Tudo pronto, legalmente sólido e impossível de ser contestado se ambas as partes assinassem na frente de testemunhas. Marcaram encontro na fazenda dos Mendes para uma semana depois. O advogado mandou carta formal notificando Rafael sobre o testamento de Helena, sobre os direitos de Carolina, sobre a proposta de acordo. A resposta veio rápida e furiosa. Rafael negava tudo. Dizia que aquele testamento era falso, que Carolina não tinha direito a nada. Mas o advogado insistiu, ameaçou processar judicialmente, apresentar o caso ao juiz da comarca. Eventualmente, Rafael concordou em se encontrar, menos por vontade de resolver e mais porque Eugênia percebeu que aquele testamento era real e perigoso, que se fosse a julgamento, podia expor coisas que ela preferia manter escondidas. Chegou o dia do encontro. Carolina vestiu seu melhor vestido, o único realmente bonito que tinha. Mateias tinha comprado para ela na vila, dizendo que ela merecia ter algo próprio, algo que ninguém podia dizer que era esmola ou sobra. O vestido era simples, mas digno,
azul escuro, com renda branca no colarinho. Carolina prendeu os cabelos, ergueu a cabeça e olhou seu reflexo no espelho pequeno do quarto. Não era mais a menina curvada e invisível da casa dos Mendes. Era a mulher que tinha sobrevivido, que tinha fugido, que tinha encontrado dignidade própria. Matheus esperava na sala, vestido com suas melhores roupas também, e quando Carolina saiu do quarto, ele olhou para ela de um jeito que fez o coração dela pular. Havia admiração naquele olhar, havia orgulho. Havia algo mais que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Seguiriam para a fazenda dos Mendes em silêncio tenso. Carolina sentiu o estômago revirar quanto mais se aproximavam, mas mantinha a cabeça erguida, as mãos firmes. Matheus cavalgava ao lado da carroça, onde ela ia com um advogado, presença sólida e reconfortante. Quando chegaram à casa grande, Carolina sentiu a memória de cada humilhação voltar com força, mas não deixou aquilo mostrar no rosto. Desceu da carroça com a ajuda de Matheus, que ofereceu o braço para ela subir os degraus da varanda. Rafael estava esperando na porta, o rosto duro como sempre, os olhos olhando para Carolina, como se ela fosse problema inconveniente que precisava ser resolvido. Eugênia estava ao lado dele, o rosto tenso, escondendo uma raiva de ter sido forçada àquela situação. Entraram na sala grande, onde tantas vezes Carolina tinha servido calada e invisível. Agora ela entrava como igual, com um representante legal e com um homem digno ao seu lado. O advogado começou a falar, explicando os termos do acordo, mostrando o testamento, explicando que tudo o que Carolina queria era fechar aquele capítulo, renunciar à herança em troca de paz e liberdade. Rafael tentou argumentar, dizer que o testamento não valia nada, mas o advogado foi implacável, citou leis, ameaçou com processos que exporiam publicamente como a família tinha tratado herdeira legítima. Eugênia percebeu antes do marido que tinham perdido, que era melhor aceitar o acordo do que arriscar escândalo público. Foi quando Daniel entrou na sala. Ele tinha voltado para casa depois de procurar Carolina por dias sem sucesso e não sabia do encontro marcado. Quando viu a irmã ali viva, inteira, ao lado de homem que claramente a protegia, seu rosto se iluminou de alívio. Ignorou os pais e foi direto abraçar Carolina, pedindo desculpas por não ter conseguido protegê-la antes, por ter sido fraco demais, jovem demais. Carolina o abraçou de volta, disse que ele tinha sido a única coisa boa naquela casa, que ela entendia. Daniel virou-se para o pai e disse com voz firme que ia testemunhar a favor de Carolina, se necessário, que ia contar tudo sobre como ela foi tratada, que não ia mais ficar calado. Aquela declaração de Daniel quebrou a resistência final de Rafael. O acordo foi assinado ali mesmo na frente de testemunhas, com o carimbo do tabelião que o advogado tinha trazido. Carolina renunciou oficialmente a qualquer direito sobre a fazenda. Rafael e Eugênia assinaram declaração de que Carolina não tinha levado nada, que não havia acusação de roubo, que não a perseguiriam mais. Quando tudo estava finalizado, Carolina olhou para o pai pela última vez. Queria sentir raiva, queria sentir ódio, mas tudo que sentia era uma tristeza vazia pelo que poderia ter sido e nunca foi. Disse apenas que perdoava, não por ele merecer, mas porque ela merecia paz. Virou as costas e saiu daquela casa para nunca mais voltar. Matheus ao seu lado, Daniel os acompanhando até a carroça, prometendo visitar a irmã assim que pudesse. Se você está sentindo algo apertar no peito com essa história, é porque o que vem no final vai mostrar que, às vezes, a melhor família é aquela que a gente escolhe, não a que o sangue nos deu. A viagem de volta para a fazenda de Matheus foi silenciosa, mas era o tipo de silêncio que carrega peso de capítulo sendo fechado, de página sendo virada. Carolina olhava pela janela da carroça, vendo a paisagem passar, e sentia algo estranho no peito. Não era alívio completo, não era felicidade pura, mas era uma leveza que ela não conhecia. Era a sensação de finalmente poder respirar fundo, sem medo de que alguém fosse arrancar o ar dos pulmões dela de novo. Matheus cavalgava ao lado, ocasionalmente olhando para ela, verificando se estava bem. E cada vez que os olhos dele se encontravam com os dela, havia um entendimento silencioso, uma cumplicidade que tinha sido forjada através de tudo que passaram juntos. Quando chegaram à propriedade de Matheus, Carolina desceu da carroça
e simplesmente ficou parada ali por um momento, olhando para aquela casa simples de madeira, para o jardim que ela mesma tinha plantado, para as galinhas ciscando no terreiro, para tudo o que tinha se tornado lar de verdade para ela em questão de semanas. Mateia se aproximou, ficou ao lado dela e perguntou baixinho se ela estava bem. Carolina virou para ele, os olhos ainda úmidos, mas com um sorriso pequeno nos lábios, e disse que estava livre. Pela primeira vez na vida, estava verdadeiramente livre. Não devia nada a ninguém. Não carregava mais o peso da culpa que tinha sido colocado sobre ela desde o nascimento. Não precisava mais olhar por cima do ombro, com medo de ser encontrada e arrastada de volta. Mateia sorriu também, aquele sorriso raro que transformava o rosto sério dele em algo mais suave, mais jovem. Disse que ela merecia aquela liberdade, que tinha lutado por ela com uma coragem que poucos teriam. Carolina balançou a cabeça, disse que não teria conseguido sozinha, que Mateias tinha sido a diferença entre fugir com medo e recomeçar com dignidade. Havia gratidão na voz dela, mas havia algo mais também, algo que vinha crescendo silenciosamente durante todas aquelas semanas, trabalhando lado a lado, compartilhando refeições, conversando no final dos dias, construindo aquela paz frágil, mas real. Era sentimento que nenhum dos dois tinha ousado nomear ainda, mas que estava ali entre eles, palpável como o ar quente da tarde. Os dias seguintes foram de ajuste, de Carolina processando tudo o que tinha acontecido. Tinha enfrentado o pai, tinha olhado nos olhos da família que a rejeitara a vida inteira e tinha saído dali com a cabeça erguida. Não tinha implorado, não tinha chorado, não tinha se curvado. Tinha reclamado o que era dela por direito e depois tinha escolhido abrir mão disso tudo para construir algo próprio, algo que ninguém podia tirar porque vinha do trabalho dela, da dignidade dela. Havia poder nessa escolha, poder em decidir o próprio caminho, ao invés de aceitar o que os outros determinavam. Carolina se sentia diferente, como se tivesse deixado para trás não apenas a fazenda dos Mendes, mas também a menina assustada que ela tinha sido ali. Mateias notava a transformação. Carolina andava mais ereta, falava com mais firmeza, sorria com mais facilidade. As sombras que viviam nos olhos dela estavam começando a clarear, substituídas por algo que parecia a esperança genuína. Ele a observava, trabalhando no jardim, cantarolando baixinho enquanto regava as flores, e sentia o peito apertar com um sentimento que não permitia a si mesmo há muito tempo, depois que a família o rejeitou. Depois de anos construindo aquela fazenda sozinho, Mateias tinha se convencido de que solidão era seu destino, que não havia espaço para mais ninguém na vida que tinha escolhido, mas Carolina tinha. Chegado e mudado tudo sem nem tentar, apenas sendo quem era, trazendo vida de volta para cantos que ele achava que estavam mortos para sempre. Foi numa tarde de sábado, quase 2 meses depois de Carolina ter chegado, que tudo mudou entre eles. Mateias tinha ido caçar e voltou com um veado que precisava ser preparado. Carolina o ajudou com o trabalho pesado de limpar e cortar a carne. Os dois trabalhando lado a lado na cozinha, como já tinham feito tantas vezes. Havia algo confortável naquela rotina, naquela parceria silenciosa, onde cada um sabia o que o outro ia fazer antes. Mesmo de fazer, quando terminaram, já estava escurecendo e eles lavaram as mãos juntos na bacia grande de barro. Foi um momento simples, comum, mas de alguma forma carregado de intimidade. As mãos dele se tocando na água, os ombros próximos, o silêncio pesado de coisas não ditas. Mateias secou as mãos no pano e então fez algo que não tinha planejado, algo que saiu de um impulso que não conseguiu controlar. Virou para Carolina, que ainda estava lavando as mãos, e disse o nome dela baixinho. Ela levantou os olhos e o que viu no rosto dele fez o coração disparar. Havia intensidade. Naquele olhar, havia algo cru e verdadeiro que ele não estava escondendo mais. Mateias disse que precisava falar uma coisa que tinha segurado por tempo demais, que não podia mais fingir que não sentia. Carolina secou as mãos devagar, sem tirar os olhos dele, o coração batendo tão forte que parecia que ele ia ouvir. Ela sabia o que vinha, sentia no ar e parte dela estava apavorada, enquanto outra parte estava desesperada para finalmente ouvir. Mateias disse que, quando a viu pela primeira vez naquela estrada,
parado na cerca, olhando para ela passar na carroça velha. Alguma coisa dentro dele tinha sabido que a vida estava prestes a mudar. Disse que tinha passado anos vivendo apenas pela metade, cumprindo obrigações, trabalhando duro, mas sem realmente viver, sem sentir nada além de cansaço e solidão. Disse que Carolina tinha chegado e tinha trazido de volta algo que ele achava que tinha perdido para sempre: a capacidade de sentir esperança, de acreditar que havia mais na vida do que apenas sobreviver dia após dia. Disse que ela tinha se tornado importante para ele de uma forma que ia além de gratidão ou amizade, que ele acordava todos os dias agradecendo por ela estar ali, que a presença dela tinha transformado aquela casa em lar de verdade. Então, com voz que falhava levemente na emoção, Matheus disse que tinha se apaixonado por ela. Não sabia exatamente quando tinha acontecido, se tinha sido um momento específico ou se tinha sido gradual, construído em mil pequenas coisas. O jeito como ela sorria quando conseguia fazer algo crescer no jardim, o som da voz dela cantarolando enquanto cozinhava, a força silenciosa que ela demonstrava todos os dias ao escolher seguir em frente, apesar de tudo que tinha sofrido. Disse que entendia se ela não sentia o mesmo, que não ia pressioná-la, que ela ainda podia ficar ali trabalhando e nada precisava mudar se ela não quisesse, mas que precisava ser honesto. Precisava dizer a verdade, porque viver perto dela, fingindo que sentia menos do que realmente sentia, estava se tornando impossível. Carolina ficou parada ali, as mãos ainda úmidas, segurando o pano de prato, os olhos arregalados, processando cada palavra. Sentia as lágrimas virem, mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram lágrimas de algo quebrando dentro dela. Alguma última barreira que tinha mantido de pé para se proteger. Porque a verdade que ela não tinha admitido nem para si mesma era que também tinha se apaixonado por Matheus. Tinha acontecido devagar, sem ela perceber no começo, escondido atrás da gratidão e do respeito. Mas estava ali, real e grande, esse sentimento de querer estar perto dele, não apenas por segurança, mas por escolha. De querer conhecer cada parte da vida dele, de querer construir futuro ao lado dele, ao invés de apenas trabalhar na casa dele. Com a voz trêmula, mas firme, Carolina disse que tinha passado 26 anos, achando que não era digna de amor, que tinha nascido com um defeito essencial que fazia as pessoas a rejeitarem. Disse que tinha fugido daquela casa, não apenas procurando liberdade, mas procurando prova de que merecia existir, de que tinha valor além do trabalho que prestava. E disse que Matheus tinha dado isso a ela, não com palavras vazias, mas com ações constantes, com o respeito genuíno, com a escolha diária de vê-la como pessoa completa e valiosa. Disse que ele tinha ensinado ela o que era ser tratada com dignidade e no processo tinha feito ela se apaixonar também, mesmo quando tentava lutar contra aquele sentimento com medo de perdê-lo, se transformasse o que tinham em algo que podia quebrar. Matheus deu um passo à frente, ficando tão perto que Carolina podia sentir o calor dele. Podia ver cada detalhe daquele rosto honesto que tinha aprendido a confiar. Perguntou se podia tocá-la, se podia abraçá-la de verdade dessa vez, não como conforto, mas como promessa. Carolina acenou com a cabeça, sem conseguir formar palavras, e Matheus a pusou para os braços com gentileza, mas também com firmeza de homem que tinha finalmente deixado cair as próprias defesas. Ficaram assim por longo tempo, abraçados no meio daquela cozinha simples que tinha sido testemunha silenciosa de tantos momentos compartilhados, sentindo os batimentos dos corações, um do outro, deixando finalmente aquela conexão ser o que sempre tinha querido ser desde o começo. Quando se separaram, Matheus segurou o rosto de Carolina entre as mãos calejadas, olhou fundo nos olhos dela e perguntou se ela aceitaria casar com ele, não porque precisasse de trabalhadora ou porque ela precisasse de proteção, mas porque os dois tinham escolhido um ao outro, porque juntos eram mais fortes do que separados, porque amor verdadeiro era exatamente isso. Escolher ficar mesmo quando partir seria mais fácil. Carolina sorriu através das lágrimas e disse sim, que queria construir vida ao lado dele, que queria transformar aquela casa em lar de verdade para os dois, que queria plantar raízes profundas naquele lugar e nunca mais precisar fugir. Casaram num domingo de manhã, numa cerimônia pequena na igreja da vila.
O padre, que tinha ouvido fofoca sobre a moça que apareceu do nada e estava vivendo na fazenda de Mateias, tinha suas dúvidas no começo, mas quando conversou com os dois, quando viu a forma como se olhavam, quando Mateias explicou toda a história com honestidade completa, o padre entendeu que estava diante de algo genuíno. Abençoou a união com sinceridade, pedindo a Deus que protegesse aquele amor que tinha nascido de dor compartilhada, mas que tinha se transformado em cura mútua. Daniel estava lá, tendo viajado, escondido da família para estar presente no casamento da irmã. Ele abraçou Carolina com lágrimas nos olhos, disse que estava orgulhoso dela, que ela era a pessoa mais corajosa que conhecia. Algumas pessoas da vila compareceram também, vizinhos de Mateias que o respeitavam, que tinham visto como ele trabalhava honestamente, como tratava a todos com justiça. Eles acolheram Carolina não porque soubessem sua história, mas porque Mateias a escolheu, e isso era referência suficiente. Havia uma ou duas senhoras que sussurravam, que achavam tudo muito rápido, muito estranho, mas suas vozes foram abafadas pela maioria, que via apenas dois solitários que tinham encontrado um ou outro e mereciam chance de serem felizes. Quando o padre pronunciou marido e mulher, quando Mateias beijou Carolina na frente de todos, estava selando não apenas união legal, mas promessa de que os dois tinham sobrevivido ao pior que a vida tinha jogado e agora iam construir o melhor. Juntos, os anos passaram trazendo mudanças e crescimento. Carolina e Mateias trabalhavam a terra lado a lado, expandindo a propriedade devagar, mas constantemente, sempre com honestidade, sempre respeitando os que trabalhavam para eles. Carolina se tornou conhecida na região pela habilidade de costura, fazendo vestidos para as moças da vila e enxovais para noivas, roupas bonitas que traziam renda extra para a família. Mas mais importante que o trabalho era a vida que tinham construído, uma casa cheia de risadas, de conversas ao final do dia, de projetos compartilhados e sonhos realizados juntos. 3 anos depois do casamento, Carolina deu à luz uma menina que chamaram de Helena, em homenagem à mãe que Carolina nunca conheceu, mas que tinha tentado protegê-la através daquele testamento. Segurar aquela bebê nos braços, sentir o peso pequeno e perfeito, olhar para aquele rostinho e ver o futuro cheio de possibilidades. Foi um momento de cura profunda para Carolina. Ela jurou para si mesma e para aquela criança que Helena nunca ia crescer se sentindo indesejada, nunca ia carregar culpa que não era dela, nunca ia conhecer rejeição dentro da própria casa. Iria ser amada incondicionalmente, ia ser vista, ia ser valorizada todos os dias da vida, e cumpriu aquela promessa. Helena cresceu numa casa onde amor não era luxo, mas fundamento, onde princípios eram ensinados através de exemplo e não de palavras vazias, onde ela via a mãe e o pai trabalhando juntos com respeito mútuo, construindo algo sólido sobre base de honestidade. 2 anos depois, veio um menino, Pedro, que trouxe ainda mais alegria para aquela família que tinha começado com 2 pessoas quebradas, mas que tinha se tornado algo inteiro e forte. Daniel visitava quando podia, sempre escondido do pai, mas abertamente abraçado pela irmã. Com o tempo, ele também saiu da fazenda dos Mendes, cansado da atmosfera tóxica, dos jogos de poder de Eugênia, da frieza do padrasto. Construiu vida própria numa vila próxima, trabalhando como professor, e mantinha contato constante com Carolina e Mateias. As crianças cresciam chamando-o de tio, amando as visitas dele, que sempre trazia histórias e presentes simples. Rafael nunca procurou Carolina depois daquele dia na sala, quando assinaram um acordo. Viveu mais 10 anos e morreu sem nunca ter pedido perdão, sem nunca ter reconhecido o erro de culpar a filha pela morte da esposa. Eugênia herdou tudo, como sempre quis, mas a fazenda começou a declinar sob a administração dela. Dívidas cresceram e eventualmente tiveram que vender parte das terras. Havia uma justiça poética nisso. Tudo que Eugênia tinha lutado para controlar acabou escorregando pelos dedos dela. Mas Carolina não sentia satisfação com aquilo. Tinha aprendido que carregar ressentimento era veneno que envenena quem carrega, não quem merece. Tinha perdoado, não porque a família merecia perdão, mas porque ela merecia paz. Perdoar não significava esquecer ou aceitar o que tinham feito. Significava se libertar do peso de carregar aquela raiva todos os dias,
significava escolher construir algo novo ao invés de ficar presa ao que tinha sido destruído. Mateias entendia isso profundamente, porque tinha feito a mesma escolha em relação à própria família. Os dois tinham aprendido que família de sangue nem sempre é família de verdade, que às vezes as pessoas que escolhemos para estar ao nosso lado são mais parentes que aqueles que compartilham nosso sobrenome. Numa tarde de domingo, 15 anos depois daquele encontro na estrada, Carolina estava na varanda da casa, olhando o sol se pôr sobre os campos que ela e Mateias tinham cultivado juntos. Helena estava ajudando o pai a fechar-o, cercado das galinhas, já uma moça de 12 anos responsável e gentil. Pedro brincava no terreiro com o cachorro, rindo daquele jeito solto que só criança amada consegue rir. Mateias terminou o trabalho. Mandou Helena para dentro tomar banho antes do jantar. Pegou Pedro no colo, mesmo o menino já estando grande demais para isso. E subiu os degraus da varanda. Colocou o menino no chão. Disse para ele ir se lavar também e sentou ao lado de Carolina, no banco de madeira que ele mesmo tinha construído anos atrás. Ficaram ali em silêncio confortável por um tempo, apenas observando o céu mudar de cor, ouvindo os sons da noite começando, grilos cantando, vento passando pelos campos, vozes abafadas das crianças lá dentro. Mateias pegou a mão de Carolina, entrelaçou os dedos, carejados com os dela, e disse baixinho que era grato todos os dias pelo acaso que fez ela passar por aquela estrada. Carolina apertou a mão dele de volta e disse que não acreditava em acaso. Acreditava que certas pessoas eram colocadas no caminho da gente exatamente quando mais precisávamos, mesmo que não soubéssemos que precisávamos. Disse que ele tinha salvado ela naquele dia, mas que ela também tinha salvado ele, porque os dois estavam perdidos em tipos diferentes de solidão e tinham se encontrado no momento certo. Mateias concordou, puxou-a para mais perto, passou o braço pelos ombros dela, disse que tinha aprendido algo fundamental através de tudo que passaram, que o valor de uma pessoa nunca depende do que outros dizem sobre ela, que dignidade vem de dentro e não pode ser tirada por rejeição ou julgamento, que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém disposto a construir algo real, apesar das imperfeições. Disse que Carolina era a mulher mais forte que conhecia, que tinha sobrevivido a coisas que teriam quebrado pessoas mais fracas, que tinha escolhido crescer ao invés de se tornar amarga, que tinha transformado dor em sabedoria e solidão em capacidade de amar profundamente. Carolina encostou a cabeça no ombro dele, fechou os olhos e deixou aquela paz lavar sobre ela. 26 anos ela tinha passado achando que não valia nada, que tinha nascido para ser fardo, que nunca seria amada, mas estava errada. Não era a família dela que estava certa sobre quem ela era. Eram eles que estavam errados. Carolina valia, sempre valeu, sempre teve dignidade essencial que ninguém podia tirar. Só precisava encontrar alguém que visse isso, alguém que escolhesse vê-la com olhos limpos de preconceito e julgamento. E tinha encontrado Mateias, homem que entendia a rejeição, porque tinha vivido ela também, que escolhia princípios sobre conveniência, que acreditava que fazer o certo valia a pena, mesmo quando custava caro. Juntos eles tinham provado algo fundamental sobre vida e amor, que as famílias que nos rejeitam não definem quem somos, que é possível reconstruir. Sobre ruínas, que amor verdadeiro é escolha consciente e renovada todos os dias, que dignidade não vem de onde nascemos, mas de como escolhemos viver. Tinham construído família própria, família baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro, família que protegia ao invés de destruir, que via valor ao invés de defeitos, que escolhia ficar ao invés de partir. E naquele momento, sentados juntos na varanda, olhando o sol mergulhar no horizonte, com os filhos rindo dentro de casa, e anos de vida compartilhada atrás deles. E ainda mais anos pela frente, eles sabiam, com certeza absoluta, que tinham escolhido certo, que tinham encontrado o que realmente importava. Carolina passou 26 anos acreditando na mentira que repetiram para ela desde o dia em que nasceu, que ela não valia nada, que era culpada, que nunca seria digna de amor. Mateias era homem que tinha princípios firmes e coração ferido, que conhecia a rejeição tão profundamente quanto ela. Quando ele parou na cerca naquela estrada e viu ela passando na carroça velha, fugindo de tudo que conhecia, alguma coisa dentro dele reconheceu a dor dela, porque era igual à sua.
e quando escolheu ajudá-la sem pedir nada em troca, quando escolheu vê-la com olhos que enxergavam valor, onde outros só viam problema, ele mudou não apenas a vida dela, mas a dele próprio, porque às vezes salvar alguém é também se salvar. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que dignidade não depende de sobrenome ou aprovação alheia, se você entende que família de verdade é aquela que escolhe ficar e não aquela que tem a obrigação de amar, você sabe que todo mundo merece saber que pode recomeçar, que pode ser visto de verdade, que pode encontrar quem vai escolher ficar.